Existe um movimento silencioso que nos atravessa desde o primeiro choro até o último suspiro. Uma jornada interna, quase invisível, mas profundamente transformadora. Carl Gustav Jung, com sua escuta aguçada da alma humana, nos convida a olhar para essa jornada não como uma linha reta de crescimento, mas como uma sequência de transições psíquicas profundas. No ensaio As Etapas da Vida Humana, incluído no volume A Natureza da Psique das Obras Completas, Jung mergulha nas fases da existência não apenas para descrevê-las, mas para nos fazer sentir que viver é, na verdade, atravessar portais invisíveis, cada um exigindo uma nova postura interna diante da vida. Para Jung, cada etapa vem com sua própria tarefa psicológica, e ignorar isso é como recusar o chamado da vida para amadurecer. O texto não fala apenas de envelhecimento, mas de sentido, rupturas e da difícil arte de se reinventar ao longo do tempo. Quando escreveu esse ensaio, em 1930, o mundo caminhava para uma década sombria. Talvez por isso ele tenha escolhido falar sobre o que realmente sustenta a vida por dentro: consciência, transformação, autoconhecimento. Se Freud desceu ao porão da psique humana, Jung nos levou até o jardim dos símbolos, ao sótão dos sonhos, aos corredores onde nossa essência é confrontada por escolhas. Ele não ofereceu um roteiro, mas uma bússola. Este vídeo é um convite. E se sua vida não fosse apenas uma sequência de eventos, mas uma travessia cheia de passagens internas? E cada uma delas pedisse algo novo de você? Vamos caminhar por essas etapas juntos. Logo no começo de sua reflexão, Jung nos entrega uma verdade que passa despercebida. Problemas só existem quando tomamos consciência deles. Parece simples, mas essa ideia é a base de toda sua visão da psique humana. Enquanto nossos ancestrais viviam guiados por instintos naturais, respostas automáticas, rápidas, sem grandes questionamentos, nós, seres modernos, estamos numa encruzilhada diferente. Nossa consciência, essa luz que nos distingue, também nos distancia do ritmo natural da vida. Em vez de reagir no automático, pensamos, avaliamos, duvidamos. Esse distanciamento é o que cria a consciência, mas também o que gera sofrimento. Jung chama essa conquista da consciência de ferida prometeica, uma referência ao mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar ao homem. Esse fogo simboliza o poder da consciência, uma conquista enorme que ilumina, mas também queima. O que ganhamos em clareza e autonomia, perdemos em segurança e naturalidade. Como na mitologia grega, nenhum presente divino vem sem um preço. O fogo de Prometeu traz luz, mas também traz dor. A curiosidade de Pandora abre a caixa do inesperado. A profecia de Cassandra revela verdades que ninguém quer ouvir. Jung vê a consciência como essa bênção mista. Nos dá poder, mas exige que carreguemos um fardo. A famosa história bíblica da queda do paraíso para Jung não é um castigo moral, mas um símbolo do despertar da consciência. Um processo doloroso, necessário e inevitável. O paraíso nunca foi um lugar físico, mas um estado de inocência inconsciente, parecido com a confiança tranquila de uma criança no colo da mãe. Quando nos tornamos conscientes, deixamos esse útero para trás e enfrentamos o mundo com todas as suas dúvidas e escolhas. Superar o paraíso significa abandonar a inocência infantil, não para perder algo, mas para crescer. E crescer dói. Deixar o Éden é necessário para que possamos cultivar nosso próprio campo de significado. Toda cultura que leva a sério a humanidade ensina que ser consciente é carregar essa ferida, abrir mão da segurança do instinto para encarar o desafio, às vezes angustiante, da liberdade de escolha. Jung nos lembra que o surgimento dos problemas psicológicos é justamente o encontro da natureza em nós com a dúvida da consciência. A dúvida é a base da mente democrática. Enquanto o instinto segue um comando, a consciência é um fórum interno de vozes divergentes. Por isso, crescemos num estado de isolamento, órfãos da natureza, mas livres para construir nosso próprio caminho.
Essa liberdade traz um preço, a necessidade de renunciar à confiança cega e infantil e enfrentar a incerteza. E claro, tendemos a evitar isso. Negamos problemas, varremos dúvidas para debaixo do tapete, preferimos a segurança da certeza fácil. Mas, como Jung aponta, as certezas reais só surgem da dúvida, da coragem de experimentar, questionar e revisar nossas convicções. Aqui, ele antecipa uma das grandes descobertas da psicologia moderna. Não é tanto o conteúdo dos pensamentos que importa, mas a forma como nos relacionamos com eles. A consciência saudável exige uma mente flexível, pronta para adaptar suas crenças diante de novas evidências. Um verdadeiro laboratório interno em constante movimento. No centro desse processo está o que Jung chama de eu observador. A parte de nós capaz de se afastar e perceber nossos próprios pensamentos e emoções. Essa distância é fundamental para integrar conflitos internos. Na infância, vivemos o que Jung nomeia como um complexo do ego monárquico. Uma identidade unificada, sem divisões, que fala no eu com confiança plena. É um tempo de dependência e ausência de crises, pois ainda não reconhecemos que a vida pode ser problemática. É o eterno presente dos místicos, dos gatos, dos deuses antes da queda. Mas a vida avança, e o terceiro estágio da consciência traz o reconhecimento da divisão interna. Surge um segundo complexo psíquico que desafia o ego, criando conflito. É o ponto em que realmente começamos a nos perceber como múltiplos por dentro, onde os verdadeiros problemas psicológicos nascem. Esse embate interno é desconfortável, claro, mas também é o caminho para uma mente mais sofisticada. Pensar se torna uma conversa consigo mesmo, onde até duas ideias contraditórias podem coexistir. O início da sabedoria, ou quem sabe, da loucura. A juventude, para Jung, não é apenas uma etapa da vida. É um território psíquico em construção. Vai da puberdade até os 40 anos, mais ou menos. E o desafio principal dessa fase não é encontrar um propósito, nem alcançar sucesso, mas encarar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. O jovem ainda carrega, mesmo sem perceber, o resíduo de um mundo onde tudo girava em torno dele. Uma consciência moldada pela infância, onde o ego é o centro e o que é estranho ou desconfortável tende a ser evitado ou controlado. Romper com essa visão de mundo infantil é uma das tarefas mais exigentes da juventude. Tem algo dentro de nós que resiste ao crescimento. Uma parte que quer continuar inconsciente, protegida, entregue ao prazer, ao controle ou ao sonho de que tudo será fácil. Essa força de inércia é como uma gravidade interna, puxando de volta para o conforto conhecido. E como em qualquer sistema físico, essa inércia só muda quando algo de fora nos força. No caso da vida, esse algo se chama realidade. E ela não tem piedade. Ela não se importa com o quanto estamos prontos ou com o quanto idealizamos. A juventude é, então, o choque entre expectativa e mundo real. Entre o mapa que recebemos e o território que de fato pisamos. As dores que surgem nesse caminho não vêm só do ambiente, mas também do que está mal resolvido por dentro. Inseguranças, impulsos, conflitos internos que ganham força quando nos expomos ao mundo. Mas Jung faz uma distinção importante aqui. Ter problemas não é o mesmo que estar doente. Sofrer de forma consciente não é neurose, é caráter. A neurose nasce daquilo que evitamos encarar. Já o caráter é moldado na fricção com aquilo que aceitamos enfrentar. Essa diferença é radical. Um foge do próprio destino, o outro mergulha nele. Como Buda, que deixa o conforto do palácio para encontrar a verdade. Como Cristo, que não tenta evitar a cruz, mas a abraça. Nesses mitos, o sofrimento é transformador porque não é cego, é vivido com lucidez. A dor que se torna consciente pode nos construir. A dor negada apenas nos destrói por dentro. A juventude, então, é esse momento de expansão. Jung chama isso de diástole, uma palavra emprestada da medicina.
é o momento em que o coração se enche de sangue para depois impulsioná-lo. A juventude é esse enchimento: viver, experimentar, se abrir para o mundo com coragem e humildade. Mas o medo pode nos fazer recuar. E aí corremos dois riscos: o de nos apegar ao passado por medo do novo, ou o de nos jogar no novo para negar tudo o que fomos. Nos dois casos, o resultado é o mesmo: ficamos pela metade. Crescer de verdade exige integrar tudo: passado, presente, luz, sombra. Esse processo não é estático. Crescer é um equilíbrio dinâmico, como quem caminha numa corda bamba. Ficar parado é cair. Se mover sem consciência também. O equilíbrio está no meio do caos, ajustando, sentindo, corrigindo. A tradição alquímica chamava isso de coincidentia oppositorum, a união dos opostos: o sol e a lua, o masculino e o feminino, o velho e o novo. A alma não encontra equilíbrio negando um lado, mas incluindo os dois. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de sustentar tensões internas sem se romper. Quando conseguimos fazer isso, algo novo nasce dentro de nós. Algo que não é nem um polo, nem outro, mas um terceiro que só surge do encontro real com o conflito. É nesse ponto que o self começa a emergir, não como uma ideia bonita, mas como uma estrutura real, fruto da travessia. E é por isso que essa etapa da vida é tão importante. A juventude não é apenas um tempo de conquistas e erros. É o campo onde a alma aprende a se mover com as próprias pernas. Não para chegar a um destino pronto, mas para aprender a sustentar a complexidade de ser humano. Há um momento na vida em que o que antes nos movia perde a força. Aquilo que foi motivo de orgulho, esforço e direção começa a soar vazio, ou simplesmente sem sentido. Jung chamou essa transição de a hora do declínio do sol. Mas não se trata de fracasso, nem de queda. Trata-se de transformação. Na linguagem simbólica que tanto usava, Jung comparava a trajetória da vida ao movimento do sol. Pela manhã, o sol nasce cheio de vigor, acende, aquece, ilumina. É o tempo da juventude e da conquista. Mas chega o meio-dia, e aí tudo muda. A luz já não cresce, começa a declinar. E com esse declínio, também os valores e ideais que sustentaram a primeira metade da vida deixam de fazer sentido. A consciência, nesse ponto, não está regredindo, está girando, mudando sua orientação. Enquanto antes o foco era o mundo lá fora, realizações, identidade, papéis sociais, agora algo dentro de nós começa a exigir atenção. É como se a bússola girasse sozinha e apontasse para dentro. Essa mudança costuma começar por volta dos 40 anos, às vezes discretamente. Uma leve sensação de desconforto, uma perda de interesse por coisas que antes empolgavam, outras vezes com mais força, crises, dúvidas, ansiedade, rupturas. Jung notou que nessa fase da vida há um aumento nos casos de depressão, conflitos internos e até comportamentos inesperados. Não porque a pessoa pirou, mas porque algo dentro dela começou a pressionar por mudança, e a velha estrutura já não sustenta o que está emergindo. Ele conta o caso de um sacristão piedoso que, após décadas de vida religiosa rígida, acordou certo dia com uma certeza desconcertante. Sou apenas um canalha comum. E a partir dali, viveu o oposto do que pregava. É claro que esse é um exemplo extremo, mas mostra uma verdade desconfortável. O que reprimimos pode retornar com força, pedindo passagem. Na meia-idade, o que está em jogo não é mais o sucesso, mas a integração. Aquilo que deixamos de lado, nossos aspectos negados, frágeis, ocultos, começa a chamar. E se não ouvirmos, ele grita. Uma das propostas mais ousadas de Jung é que essa segunda metade da vida não exige que reforcemos o que já somos, mas que nos abramos para o que ainda não fomos. Um homem pode descobrir que precisa aprender a sentir, cuidar, ouvir. Uma mulher pode se ver desafiada a colocar limites, afirmar sua força, desejar mais do que apenas nutrir.
É o que Jung chamou de androginia psíquica, o encontro com o nosso outro interno. Esse não é um conceito político, nem uma negação do masculino ou do feminino, mas uma busca pela totalidade. Na alquimia, esse símbolo aparece como o Rebis, uma figura de dois rostos, unindo rei e rainha em um só corpo. Nos mitos, é o hermafrodita sagrado. Nas tradições espirituais, é o casamento interior. A alma nunca esteve dividida, fomos nós que a fragmentamos para nos adaptar. Agora, somos chamados a reconectar. Mas a cultura atual não nos prepara para isso. Fala de carreira, sucesso, longevidade, mas não ensina ninguém a amadurecer por dentro. Treinamos para tudo, menos para o que realmente importa, atravessar a própria transformação com consciência. Jung dizia que o grande problema da nossa época não é a falta de conhecimento, é a falta de preparação para as transições inevitáveis da vida. A maioria das pessoas entra na meia-idade sem ter ideia de que esse processo sequer existe, e por isso sofre. O que era verdade pela manhã se torna mentira à noite, dizia Jung. Não porque tenhamos sido falsos, mas porque crescemos. O que foi necessário para nos formar agora precisa ser deixado para que algo novo possa nascer. Os antigos sabiam disso. Os rituais de passagem, os mitos de morte e renascimento, os símbolos da descida ao submundo, todos apontam para a mesma direção. A transformação profunda exige um tempo de recolhimento, crise e silêncio. Mas hoje, esse processo muitas vezes vira burnout, tédio crônico ou um vazio disfarçado de correria. Substituímos ritos por distrações. Perdemos a orientação. A alma quer silêncio, mas o mundo oferece notificações. A boa notícia? Ainda dá tempo. A crise da meia-idade não é o fim, é um chamado. Não para repetir o passado, mas para se tornar inteiro. Não é sobre voltar ao que você era, nem sobre se reinventar para agradar o mundo. É sobre se lembrar de quem você sempre foi. Essa memória, porém, não vem pela mente. Vem pelo mergulho, pela escuta interna, pela coragem de perder as certezas para encontrar sentido. O sol, ao se pôr, não morre. Apenas começa a iluminar outra parte do mundo. A noite não é o fim da luz, é o convite para outro tipo de visão, a visão da alma. A vida não é uma linha reta. Ela tem fases, viradas, estações. E o que faz sentido em uma etapa pode se tornar um peso em outra. Jung enxergava isso com muita clareza, especialmente quando se trata da passagem da juventude para a maturidade. Durante a primeira metade da vida, quase tudo gira em torno do mundo lá fora. Encontrar um lugar no mundo, construir uma carreira, formar uma família, conquistar estabilidade. Isso é natural. É preciso se estabelecer, criar raízes. Jung via essa fase como um tempo de expansão, no qual a energia é dirigida para o externo. Mas chega um momento em que essa direção precisa mudar. E não porque algo deu errado, mas porque é assim que o ciclo funciona. A segunda metade da vida tem outro propósito. Não se trata mais de correr atrás de reconhecimento, acúmulo ou status. É o momento de voltar-se para dentro e colher algo muito mais sutil, sentido. Nesse ponto, Jung faz uma distinção provocadora. Ele afirma que aquilo que muitas vezes chamamos de realizações, dinheiro, sucesso, filhos, é parte da natureza, não da cultura. Viver, todo ser vivo vive. Mas fazer da vida algo com significado, isso é outra história. A grande pergunta que ele lança é: será que o verdadeiro sentido da segunda metade da vida está em cultivar a alma? Ele não dá uma resposta definitiva, mas deixa claro que essa mudança de direção é essencial para a saúde psíquica. Passamos a juventude aprendendo a viver. Chega uma hora em que a vida nos devolve a pergunta: mas viver? Para quê? Em culturas mais antigas, os mais velhos eram os guardiões da sabedoria. Eles não estavam tentando se manter jovens, competir com os filhos ou parecer descolados. Tinham um outro papel, o de guiar, preservar, transmitir. Hoje,
Isso quase se perdeu. Muitas vezes, o envelhecer virou um tabu. Em vez de assumirem a maturidade, muitos tentam manter a aparência e os hábitos da juventude. Mas isso tem um custo, porque quando negamos o fluxo natural da vida, pagamos com um esvaziamento por dentro. Jung criticava esse modelo, inclusive prevendo, com espantosa precisão, o que vivemos hoje. Uma cultura que venera a juventude, despreza o envelhecimento e trata a introspecção como fraqueza. Segundo ele, depois de passar tanto tempo se expandindo no mundo, chega a hora de recolher os próprios raios. Não para se apagar, mas para se iluminar. Não para desaparecer, mas para compreender a si mesmo em profundidade. É um movimento semelhante ao do sol no fim do dia. Ele não brilha menos, apenas passa a aquecer outros horizontes, interiores, mais profundos, mais silenciosos. Só que esse processo não acontece sozinho. Se não for abraçado com consciência, pode se manifestar em formas distorcidas: amargura, excesso de apego ao passado, obsessão pela juventude, medo de parar. É aí que vemos o corpo envelhecendo, mas a alma estagnada. Jung dizia que continuar aplicando à velhice as mesmas metas da juventude é tão prejudicial quanto um adolescente que nunca amadurece. Cada estação exige uma postura diferente. A árvore que insiste em florescer fora de época não apenas falha, ela se enfraquece. O inverno pede recolhimento e o outono, colheita. Colher o quê? Tudo aquilo que foi vivido, as perguntas que ficaram em aberto, as feridas, os afetos, os fracassos, os significados. Essa é a tarefa da segunda metade da vida: parar de correr para fora e começar a escavar por dentro. A alma, ao contrário do mundo lá fora, não se impressiona com títulos, conquistas ou aparências. Ela quer verdade e só escuta quem aprende a silenciar o barulho. Esse é o ponto onde a vida deixa de ser só biológica e começa a se tornar simbólica, quando o tempo passa a contar mais para dentro do que para fora. E talvez essa seja a maior responsabilidade de quem chega nessa fase: deixar de ser só um exemplo de sobrevivência e se tornar uma referência de sabedoria. Não é sobre repetir o passado, nem sobre competir com os jovens. É sobre fazer algo que poucos têm coragem: mergulhar fundo, deixar de fingir e colher o que realmente importa. Falar da morte pode parecer sombrio, mas para Jung, ignorá-la é o verdadeiro perigo. A ideia não é fazer previsões sobre o que existe ou não existe depois do fim. Jung não promete respostas definitivas e nem tenta. O que ele propõe é outra coisa: olhar para a morte de forma honesta, não como inimiga da vida, mas como parte essencial dela. E aqui está um ponto que ele deixa claro: quem vive com um propósito, vive melhor. Pessoas que sentem que sua vida está indo em alguma direção tendem a ser mais saudáveis emocionalmente. O problema começa quando tentamos resistir à passagem do tempo, como se a vida fosse uma linha reta infinita, como se o fim não fizesse parte do processo. Mas lutar contra o que é natural só nos adoece. Jung observa que um jovem que teme viver e um velho que teme morrer sofrem da mesma coisa: medo, apego, recusa. No fundo, é uma espécie de imaturidade emocional, uma recusa infantil de aceitar que as fases da vida se transformam. Ele é direto: a morte precisa ser reconhecida como um destino, não como uma tragédia pessoal. O pôr do sol não nega o dia, ele o completa. E quando nos recusamos a aceitar isso, algo em nós se desorganiza. Jung compara essa negação a viver numa casa que sabemos que vai desabar a qualquer momento. Você conseguiria dormir tranquilo? Comer com calma? Rir com leveza? Provavelmente não. A antecipação do colapso envenena cada momento. É por isso que ele propõe uma postura radical: não viver com medo da morte, mas com confiança no significado da vida, mesmo sem garantias sobre o que vem depois. Viver como se a existência tivesse valor que transcende seu prazo de validade. Porque esse como-se muda tudo.
Não é necessário acreditar literalmente em vida após a morte. Basta agir como se a vida tivesse um fio invisível que a conecta a algo maior. E isso, por si só, nos reorganiza por dentro. É aqui que entra o papel dos mitos, dos símbolos, das crenças que moldam a alma. Não porque trazem respostas absolutas, mas porque nos ajudam a viver com profundidade. As culturas antigas sabiam disso. O Egito, a Índia, o estoicismo, os mistérios gregos, todos tinham formas simbólicas de lidar com o fim. Pesavam o coração, meditavam sobre a morte, falavam em renascimento interior. Não para os mortos, mas para os vivos. É isso que o Memento Mori ensina. Lembrar da morte para viver de verdade. Trazer o fim para a consciência, não para nos paralisar, mas para clarear o que importa. Jung não tem ilusões sobre o que podemos afirmar com certeza. Ele diz sem rodeios: não sabemos o que acontece depois. E isso vale tanto para quem acredita quanto para quem nega. Estamos no escuro. Mas mesmo no escuro, dá para acender uma vela. E é isso que os símbolos fazem. Ele faz uma analogia potente. Ninguém sabe exatamente por que o corpo precisa de sal, mas todos desejam o sal. Da mesma forma, podemos não saber explicar por que ansiamos por um sentido que vá além da morte, mas sentimos essa necessidade e ela é real. Talvez seja um instinto tão antigo quanto a consciência. A psique, ao perceber que o corpo vai morrer, precisa de uma história que não termine ali. E é aí que entram os símbolos, os mitos, os arquétipos, não como explicações, mas como alimento. Jung tratava esses símbolos como se fossem órgãos psíquicos. Assim como o corpo adoece sem os nutrientes certos, a alma adoece sem imagens que a nutram. Ele conta que muitas vezes precisava dizer a pacientes mais velhos: sua imagem de Deus atrofiou, sua ideia de continuidade secou, e isso está afetando seu equilíbrio interno. Para ele, o símbolo não é superstição, é estrutura. É como o coração. Não importa se você acredita que ele existe, ele está lá, pulsando. A questão real não é se Deus existe objetivamente ou se a alma é imortal. A questão é: essas ideias estão vivas dentro de você? Elas te sustentam ou estão mortas? E talvez seja essa a verdadeira maturidade espiritual. Parar de buscar provas externas e começar a escutar o que a alma já sabe. Porque no fim das contas, não precisamos ter certezas para viver com significado. Basta ter coragem de se perguntar: se essa vida for tudo o que tenho, como faço para que ela seja suficiente? E também: e se ela não for tudo, estou pronto para o que vem depois? Esse é o tipo de pergunta que não se responde com a mente, se responde vivendo. Vivemos cercados pela ideia de que tudo precisa ser resolvido. Que problema bom é problema encerrado. Mas e se essa lógica estivesse errada? E se as questões mais importantes da vida não estivessem aí para serem solucionadas, mas para nos manter vivos por dentro? Carl Jung acreditava exatamente nisso. Para ele, os problemas centrais da existência não são obstáculos no caminho, mas parte do próprio caminho. Eles não são algo que a gente elimina, mas algo que nos molda. E quando parecem resolvidos demais, talvez o que se perdeu tenha sido justamente a profundidade. Jung escreveu: os problemas sérios da vida nunca são completamente resolvidos. Se algum dia parecerem resolvidos, isso é um sinal certo de que algo foi perdido. O significado do problema está no trabalho constante sobre ele. Só isso nos protege da estagnação e da petrificação. Em outras palavras, não fomos feitos para viver respostas prontas, mas para sustentar perguntas poderosas. Os grandes dilemas não têm ponto final, eles têm transformação. É como se existissem dois tipos de problemas: os práticos, que exigem solução, e os essenciais, que exigem presença. Esses últimos não se vencem, convivem-se com eles, eles nos esculpem. Jung sabia que o sofrimento, a dúvida, o vazio existencial, tudo isso faz parte da linguagem da alma. Não porque sejam castigos,
mas porque a consciência só se amplia quando confrontada com aquilo que não pode controlar. É como se os problemas existenciais fossem nossos mestres secretos, e nossa tarefa não fosse vencer a dor, mas nos tornarmos dignos dela. A juventude geralmente acredita no contrário. Acredita que as conquistas vão preencher o vazio. Estudo, carreira, casamento, filhos, a lista parece clara, objetiva. E por um tempo funciona. Mas chega uma hora em que essas soluções começam a falhar. Não porque estejam erradas, mas porque não respondem mais à pergunta que o nosso eu amadurecido começou a fazer. Jung fala dessa virada. As ideias e convicções que nos levaram à vida adulta crescem conosco. Nós nos identificamos com elas. Lutamos para mantê-las vivas e isso parece natural, como um jovem que afirma seu ego diante do mundo. Mas com o tempo, percebemos que a vida é menos sobre manter certezas e mais sobre sustentar complexidades. A gente deixa de querer controlar tudo e começa a querer entender o que de fato nos move. A certa altura, Jung aponta a armadilha de envelhecer agarrado às respostas da juventude. Quanto mais nos aproximamos da metade da vida, mais nos entrincheiramos em nossas atitudes. E achamos que encontramos o caminho certo, os princípios corretos. Por isso, nos apegamos a eles como se fossem eternos. O perigo é cristalizar o eu, confundir o que funcionou ontem com o que ainda faz sentido hoje. Muitas pessoas que se agarram a verdades absolutas estão, no fundo, presas nessa lógica. O fundamentalismo, religioso, político, filosófico, é muitas vezes a tentativa desesperada de preservar as certezas de um eu que não quer crescer. Mas a vida, segundo Jung, não se constrói sobre verdades imutáveis. Ela se expande através das contradições que conseguimos suportar. Não é o alívio que nos amadurece, é o enfrentamento. Talvez o verdadeiro crescimento não venha da paz que conquistamos, mas da inquietação que aprendemos a honrar. Jung não está dizendo que devemos sofrer à toa. Ele está dizendo que há dores que não são defeitos, são convites. Convites para parar de buscar controle e começar a buscar profundidade. E talvez o mais espiritual que possamos fazer seja aceitar que certos mistérios não foram feitos para serem desvendados, mas para serem vividos. A maioria dos sofrimentos que enfrentamos na vida adulta não é sinal de doença, mas de amadurecimento interrompido. Não são problemas para resolver, mas passagens que exigem atravessamento. Jung enxergava isso com clareza. Muito do que chamamos de crise é, na verdade, um chamado para crescer. Só que crescer, às vezes, dói, especialmente quando tentamos repetir antigas soluções em momentos que pedem novas respostas. O problema começa quando usamos a lógica da juventude, produtividade, conquista, expansão, para enfrentar os vazios e dilemas que surgem na segunda metade da vida. A cultura moderna nos ensinou a esticar o desempenho, mas não o significado. A viver mais, sem aprender a viver melhor. Jung parece ter previsto esse vazio geracional. Gente que chega aos 60 anos com saúde, lucidez e tempo, mas sem sentido. Porque ninguém nos ensinou que envelhecer não é um declínio, e sim uma mutação do propósito. Talvez por isso tantas pessoas se sintam ansiosas, perdidas ou inúteis depois dos 40. Como se houvesse algo de errado com elas, quando na verdade há algo errado com a cultura que não reconhece o valor da maturidade interior. Não é que falte tempo, falta direção. Numa era que celebra a juventude como ideal permanente, Jung nos propõe algo mais radical: a segunda metade da vida como iniciação. Uma etapa que pede novas perguntas, novos olhos e outra coragem, a de voltar-se para dentro. E essa virada muda tudo. O sentido deixa de estar em vencer, conquistar ou provar. Passa a estar em recolher, compreender, integrar. É uma mudança da lógica do fazer para a do ser. Nesse ponto da jornada, já não buscamos tanto a felicidade, mas sentido. Já não nos encantamos com respostas prontas. Preferimos as perguntas que nos transformam. Descobrimos que viver bem não é evitar a dor, mas fazer dela um processo de consciência.
Jung nos convida a uma nova matemática da alma, não soma e subtração, mas transformação. Não mais o que eu conquistei, mas em que me tornei. Não mais o que deu certo, mas o que me aproximou de mim. Quando aceitamos que cada fase da vida tem sua própria sabedoria e suas próprias tarefas, paramos de brigar com o tempo. Começamos a colaborar com ele. O ego se retrai e algo mais amplo emerge. Uma escuta mais profunda, uma intuição mais fina, uma presença mais silenciosa. Porque, no fim das contas, o que Jung propõe não é um modelo de sucesso, é um modelo de integração. E talvez essa seja a verdadeira maturidade, deixar de tentar controlar o mundo e começar a se alinhar com o que ele quer nos ensinar. Somos o lugar onde o espírito se faz carne, onde o mistério se experimenta como vida, onde o invisível ganha voz, escolha, movimento. Quando você vive com essa consciência, mesmo que por um instante, você não é só uma pessoa passando pelo tempo. Você é o tempo despertando em forma de pessoa. E isso já é um milagre. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se, deixe seu like e considere tornar-se membro deste canal. Aqui, o compromisso não é com respostas prontas, mas com perguntas verdadeiras. Muito obrigada por assistir e até a próxima.